Bem, continuando com as nossas estruturas organizacionais, estamos falando sobre os tipos de organização e agora nós iremos falar de departamentalização, tá? Pessoal, departamentalização é a maneira pela qual uma empresa ou uma indústria ela se organiza. Ela se divide, né, em setores menores, os departamentos no caso, cada departamento vai possuir uma função específica, tá? As ideias de departamentalização elas foram originalmente elas foram incentivadas, né, muito por Fayol. Lembra, nós temos Taylor e temos Fayol. Taylor é da administração científica, chão de fábrica. Fayol cuida da administração clássica, né, da escola de administração clássica. E Fayol cuida do que? Cuida dos departamentos, tá? Da departamentalização, organograma, tá, ok? Então, nós temos aqui alguns tipos de departamentalização que nós iremos ver a seguir. Então, nós temos departamentalização funcional, territorial, por cliente, por processo e matricial. Então, nós temos esses tipos de departamentalização, tá, ok? Bem, a departamentalização funcional é aquela departamentalização clássica que nós estamos acostumados. Que quando a gente abre aqui um organograma de uma empresa, nós vamos ver uma coisa, né, mais ou menos assim. Você tem aqui uma diretoria geral, você tem aqui as gerências, né, ou as direções, dependendo do tamanho da empresa. Você tem a divisão por produção, por financeiro, por marketing, tá? Então é a clássica. Veja, aqui a grande maioria das empresas, né, que a gente conhece, que vocês vão conhecer, elas vão adotar esse tipo aqui de organograma, tá? Esse tipo de separação, né, por departamentos tradicionais, tá, ok? Entretanto, a gente vai ver daqui a pouco, nos próximos slides, alguns tipos de departamentalização que é uma coisa assim, não é tão comum quanto estamos acostumados, tá, ok? Mas existe, tá? Então, aqui na departamentalização por função, né, funcional, ela vai agrupar o que? As funções ou atividades que são semelhantes, ó, funções ou atividades que são semelhantes, tá? Então, por exemplo, gerência de produção, eu só vou ter ali que cuida de produção. Gerência de financeiro, eu só vou ter ali ações que cuidam da parte financeira. Gerência de marketing, eu só vou ter naquele departamento situações que cuidam do marketing, tá? Então você se especializa em departamentos, tá bom? Qual é a vantagem? A vantagem é você ter maior eficiência, ó. Eficiência por meio da especialização, ó, tá? Você se especializa e aí você tem mais eficiência, porque você está alocando pessoas mais especializadas para trabalharem num único local, tá bom? Bem, qual é a desvantagem? A desvantagem é o seguinte, que a responsabilidade, né, do desempenho total, ela fica a cargo da alta administração. Por que, professor? Por que isso? Porque é o seguinte, se a alta administração aqui tem a visão do todo, então cada departamento só enxerga atividades de sua natureza. O departamento ele não é conhecedor do que acontece em outros departamentos, tá? Então, com isso, você tem o que? Você tem uma especialização. Por outro lado, você tem departamentos que não conseguem entender
a empresa como um todo, só enxergam ali as suas responsabilidades. Então toda a responsabilidade geral, né, total, fica a cargo da alta administração, tá? Então, exemplo de uso são a maioria das empresas que, né, que utilizam esse tipo de departamentalização, tá? A departamentalização funcional, tá? Maioria é esse tipo aqui de separação. Bem, aí nós temos aqui, pessoal, a departamentalização por território. Então veja, eu posso ter filiais, ó. Então agora já estou tratando de empresas que são empresas de cunho nacional, né, âmbito nacional, que possuem estabelecimentos, né, filiais em diversas cidades do país, e como ela possui uma série de filiais, acha-se melhor dividir essas filiais por regiões. Então, por exemplo, eu teria o que aqui? Eu teria aqui as minhas filiais que estão na região norte do país. Eu tenho minhas filiais que estão na região nordeste, tá? Então, aqui dentro vai ter estruturas aqui dentro, ó, que vai tomar conta das filiais que ficam no nordeste. Agora, o interessante é que vocês saibam, pessoal, o seguinte, ó, eu posso ter uma mescla de organização. Então, por exemplo, aqui, se nós olharmos assim, ó, eu estou vendo o organograma em termos de território, né? Em território. Só que nada impede que aqui dentro do território nordeste, por exemplo, eu tenha uma separação por departamento, né? Então aqui dentro eu vou ter a separação do departamento financeiro. Então o financeiro que vai cuidar de todas as filiais do nordeste, um financeiro para o norte, um financeiro para o sudeste, né? Para o sul. Então eu posso criar, agrupar por território, mas dentro do território eu tenho uma departamentalização tradicional, por função, tá? Então, quais são as vantagens? As vantagens é que eu tenho aqui eu posso fixar, né, responsabilidades, metas, lucros por local, por regional. Então eu posso cobrar alguém por referente ao desempenho naquela região, né? Eu tenho essa possibilidade. Porque quem está naquela regional só vai cuidar daquela regional. As metas, tudo serão referentes àquela regional, tá? Bem, as desvantagens, né? Os sistemas internos de controle interno das empresas, eles têm que ser organizados de diferentes maneiras para servir os diferentes segmentos territoriais de mercado, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, características da região sul são diferentes de características da região nordeste. Então, talvez metas que eu vou cobrar, objetivos de faturamento, de número de clientes, eu tenho que levar em conta essa diferença de região, né? Então eu não posso simplesmente criar uma única campanha, por exemplo, de vendas e ela ser uniforme para todo o território. Então começa a ficar complexo a coisa. Eu tenho que levar em consideração a especificidade daquela região ao qual as minhas filiais estão inseridas, tá? Quem costuma utilizar esse tipo de separação? São grandes varejistas, grandes atacadistas que possuem diversas filiais pelo país, tá ok?
Bem, departamentalização por cliente. A departamentalização por cliente, pessoal, ela objetiva você agrupar as atividades, né, com foco em produto ou serviço para um público específico. Veja, agora eu estou pensando no meu cliente, tá? Eu estou pensando no meu cliente, então eu vou colocar atividades específicas para atender aquele meu público-alvo específico daquele departamento. Um exemplo muito clássico disso daí é quando você tem essas lojas aí de departamentos, né? Então você tem lá Casas Pernambucanas, você tem lojas Renner, Casas Bahia, Magazine Luiza, qual mais aí você tem? Até sites mesmo, que nem o Submarino, por exemplo, lojas americanas. Então veja, você vai criar segmentos de acordo com o público-alvo daquele segmento. Então eu tenho aqui, que nem o departamento feminino. No departamento feminino eu tenho os produtos que eu vou trabalhar com o público feminino, né? Com o público feminino. Eu tenho aqui o departamento infantil. Então aqui eu vou trabalhar com as mercadorias voltadas para o público infantil. Então veja, uma vez que eu criei o departamento infantil, a equipe que está aqui dentro, ela vai cuidar exclusivamente de produtos voltados ao público infantil. Então fica mais especializado. Você consegue detectar tendências, né? Então de repente lança aí algum desenho na TV, na Netflix ou algo assim, ou cinema, e uma vez que esse desenho ele começa a ter sucesso entre o público infantil, o pessoal desse departamento aí já fica antenado, já ficam observando produtos que são lançados para esse tipo de desenho, e já começa a inserir esse tipo de desenho como deixar em disponibilidade para que o público infantil possa ir lá nessa loja, nesse departamento infantil, e adquirir essas mercadorias. Assim também, por exemplo, o público masculino, né? O público masculino. Então você tem lá roupas específicas, calçados, que mais você tem? Objetos masculinos, relógios, esse tipo de coisa assim, que quem está cuidando aqui desse departamento já consegue identificar tendências e colocar à disposição para que os homens vão lá e comprem, né, os produtos, tá? Então veja, a vantagem desse tipo de departamento é o que? É você ter um departamento adaptável para a sua clientela, né? Então você consegue identificar tendências mais rápidas, consegue descartar aquilo que não é vendido, tá? Qual a desvantagem? A desvantagem é o seguinte: a desvantagem é que os departamentos eles começam até que guerrear entre si, né? Porque eles vão buscar, né, privilégios, vão querer buscar privilégios para os seus clientes, né, em detrimento de outro. Então, quando segue uma verba que vem da direção, é lógico que cada departamento vai brigar para conseguir uma maior quantidade de orçamento, né, para poder adquirir mais produtos para revender aos seus clientes. Então existe essa certa disputa entre os departamentos, tá? Bem, departamentalização por processo. A departamentalização por processo, pessoal, é você agrupar as atividades que focalizam um processo de produção ou um equipamento. Então, esse tipo aqui de departamentalização é muito usado quando você tem o chão fabril.
Por quê? Porque você pode subdividir. Então imagina o seguinte, você tem ali uma departamentalização funcional, a clássica, financeiro, produção, vendas, a produção você divide por quê? Você subdivide aqui, ó, por preparação, corte, solda, estamparia, pré-montagem, montagem. Então o que você faz? Você faz uma subdivisão em um departamento seu, porém essa subdivisão ela vai se especializar num processo. Então essa subdivisão ela vai cuidar das etapas de um processo. Então se eu tenho que construir, por exemplo, uma cama, né? Então cada seção dessa daí vai cuidar de uma parte, né, de uma atividade necessária para que ao término eu tenha uma cama pronta, né? Então quais são as vantagens? As vantagens, eu tenho o seguinte, eu tenho vantagens, as vantagens econômicas, né, oferecida pela própria natureza do equipamento ou tecnologia, porque em cada setor desse daqui, cada seção, eu vou ter uma máquina que vai ser especializada em fazer alguma coisa, né? Então eu crio vantagens em cima desse meu maquinário. Qual a desvantagem? A desvantagem é que eu tenho uma segmentação muito grande dentro do meu processo fabril, né? Você tem uma especialização muito grande e de novo vem aquela que quem está cuidando, por exemplo, aqui na seção de preparação, na seção de corte, só sabe cuidar daquilo. Faz muito bem, mas faz muito bem aquilo. Ele não tem noção do processo como um todo. Tá? Ele sabe que ele vai receber uma peça de tal maneira e vai ter que entregar de uma maneira mais acabada para que a próxima etapa pegue, acabe para outra. E assim vai. Cada etapa vai ter uma matéria-prima que é a saída da etapa anterior, tá? E no final eu tenho o meu produto final. E por fim, pessoal, a departamentalização matricial. Essa departamentalização aqui, ela é muito usada quando eu trabalho com projetos, tá? É muito usada quando eu trabalho com projetos. Veja, apesar de eu ter colocado aqui indústria naval ou indústria aeroespacial, na verdade, e muitas empresas, até as que vocês forem trabalhar, ainda mais como engenheiros, engenheiros, vai ser muito comum vocês estarem alocados em mais de um projeto por vez. Eu não digo grandes projetos, sei lá, uma construção de uma usina hidrelétrica, né? É uma coisa monstruosa, né? De uma subestação de energia, né? Ou do edifício, ou de um software muito grande, né? Então você vai estar alocado, tudo bem, é um projeto só, mas quando você tem projetos menores, vocês podem estar alocados em mais de um projeto de forma concorrente, tá? Então você vai se dedicar um tempo a um projeto e um outro tempo a outro projeto. E qual a característica dessa organização matricial? A organização é o seguinte, ó, a característica é a seguinte: eu tenho aqui, ó, projeto, ó, eu tenho aqui um projeto, ó, e notem vocês que esses projetos aqui, eles estão ligados, ó, a diversos departamentos. O que isso significa? Significa o seguinte: eu tenho aqui, ó, profissionais de cada um desses departamentos, produção, financeiro, engenharia, comunicação, etc., tecnologia de TI, etc., que de acordo com a sua especialidade, ele vai dar uma pequena contribuição ao projeto. Então, na etapa do projeto, eu preciso agora, que nem um exemplo, tá? Eu vou produzir aí um software, por exemplo, um software para mercado financeiro, ou melhor,
um software para o mercado da construção civil, né? Então eu tenho os programadores que irão desenvolver o software, eu tenho engenheiros civis que vão ajudar, né, que vão embasar os programadores com informações para poder desenvolver esse software, né? Eu tenho, por exemplo, pessoal de comunicação que vai ajudar a fazer o marketing desse software, tá? Ou se eu vou construir um exemplo do edifício, por exemplo, lá no edifício eu vou ter lá o setor financeiro que vai ajudar no processo de custos que eu tenho para desenvolver esse meu edifício. Eu tenho lá o pessoal de produção que vai, ou melhor, os operários, a parte de chão de fábrica que vão construir esse edifício. Então, veja, quando eu trabalho com um projeto, eu tenho o seguinte: eu tenho diversos profissionais de diversos departamentos atuando naquele projeto, tá ok? Acabou o projeto, finalizou o projeto, aqueles profissionais são alocados para outros projetos. Se os projetos forem pequenos, o profissional pode estar em mais de um projeto simultaneamente, tá ok? Bem, normalmente quem toma conta desses projetos, né? Apesar de eu ter aqui, ó, diversas chefias, normalmente eu tenho aqui um gerente de projeto, tá ok? Eu tenho aqui um gerente de projeto para cada um desses projetos, né? Esse gerente de projeto que vai orquestrar ali todo aquele pessoal trabalhando no meu projeto. Então, qual a vantagem de se trabalhar assim? A vantagem que eu tenho aqui, ó, ela enfatiza, né, o trabalho em equipe, né? E você motiva mais as pessoas com novos desafios e novas responsabilidades. Então sai daquela mesmice, tá? Sai daquela mesmice. Então sempre fazendo projetos novos, tá? Algumas desvantagens que eu tenho aqui, por exemplo, ó, dupla subordinação. Então, por exemplo, eu tenho aqui um profissional de engenharia, né? Esse engenheiro, essa engenheira, ela vai estar subordinada ao gerente de projeto desse projeto, ou ela vai estar subordinada ao chefe do departamento de engenharia. Então, às vezes, pode causar conflito de interesse, tá? Bem, pessoal, então ficamos aqui por enquanto.